A todos que estiveram conosco no ano de 2020, nosso muito obrigado. A todos que permanecem em 2021, sejam bem-vindos a mais um ano com a instituição. Neste momento, eu gostaria de convidarmos a todos a fazermos uma reflexão da palavra de Deus. Salmo 33, versículo 12. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome, Jesus. Eu convido a todos a ficarmos em pé para que possamos, em reverência à presença de Deus neste lugar, fazermos uma oração. Deus Santo e Poderoso, te somos gratos por mais um ano de vitória, porque o Senhor tem estado conosco todos os dias da nossa vida. Eu te agradeço por cada colaborador, por cada pessoa que depende dessa instituição, por cada família que compõe essa instituição. Eu te agradeço pela vida dos pais, dos seus filhos, dos professores, das conduções que transportam para esta instituição, de todos que prestam serviço, direta e indiretamente. Senhor, seja conosco mais este ano. Livra-nos, Senhor, de todo mal. O nosso coração se alegra no teu santo nome, Jesus. É o que te pedimos hoje e sempre. Amém. Olá, me chamo Moisés Filho, faço parte da coordenação pedagógica do Instituto de Educação El Shaddai. Com o início do ano letivo 2021, o Instituto de Educação El Shaddai vem, através destes, informá-lo das atividades que serão desenvolvidas no decorrer do ano letivo. Assim, é importante que vocês acompanhem o passo a passo do vídeo quanto às orientações pedagógicas. Veja a seguir. Olá, queridos pais, responsáveis e aos nossos queridos alunos. É com muito prazer que nós damos as boas-vindas a vocês e agradecemos por mais um ano que vocês confiaram no nosso trabalho e sejam muito bem-vindos ao nosso Instituto de Educação El Shaddai. Eu sou a professora Lilian e eu estarei falando para vocês um pouquinho sobre os critérios avaliativos da educação infantil. Mas, professora, o que é isso? Educação infantil, eles fazem provinhas? Eles são avaliados? Sim, eles são avaliados de uma maneira diferente do ensino fundamental 1 e 2 e médio, mas eles serão avaliados sim, tá bom? Sabemos que nessa etapa, é onde nós estamos formando os nossos pequenos cidadãos. Então, por isso, a avaliação nessa fase, ela deve ser considerada, em seu desenvolvimento de uma forma diferente com eles. E a LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases, ela diz o seguinte, na seção 2, artigo 31, item 1. Ele determina que a avaliação deve ocorrer mediante ao acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, sem o objetivo de promover esse aluno, mesmo que ele vá para o ensino fundamental 1. Sendo assim, na educação infantil, nós não usamos notas, nós não avaliamos as crianças com nota, e sim com conceitos, Nós iremos avaliar a oralidade, a escrita dessa criança, a socialização deles com os outros coleguinhas na sala de aula. Nós iremos avaliar suas habilidades, as suas dificuldades, iremos ver o desenvolvimento da escrita, raciocínio lógico. Então, são vários critérios que nós iremos avaliar. Mas, professora, a senhora falou que eles não serão avaliados com notas, e sim com conceitos. Sim, foi isso que a professora falou. Quais são esses conceitos, então, professora? Me explique. Preste bastante atenção. Os conceitos que nós iremos usar, nós iremos atribuir no boletim. Esse boletim também terá uma parte dele onde nós iremos avaliar de maneira individual e descritiva cada criança. Então, além dos conceitos que irão lá, utilizados para cada critério, oralidade, a parte de escrita, a parte de ética, a parte de arte,
né? Coordenação motora fina, grossa. Então, eles irão ser avaliados com conceitos. E também utilizando um parecer descritivo para cada bimestre. Sim, agora vamos aos conceitos, né? Então, assim, os conceitos são PM, precisa melhorar. NS, não satisfatório. E o S, satisfatório. Agora, me explique, professora, o que significa cada conceito desse. Então, vamos lá, prestando bastante atenção, que às vezes a gente confunde um pouquinho. PM, precisa melhorar. Esse PM significa que a criança, ela sente dificuldade, ela ainda não consegue desenvolver, ela precisa de estímulos para ela desenvolver certas habilidades e ela sempre que possível, ela precisa do auxílio da professora para a realização das atividades em sala de aula. Como assim, professora? Ela precisa que, às vezes, a professora pegue na mão para ela escrever, ela cobre pontilhados ainda, ela necessita que a professora coloque os pontilhados para ela escrever, ela necessita de alguns estímulos para que ela possa desenvolver as atividades que são feitas em sala de aula. Por isso, PM, ela precisa melhorar. E aí nós temos o NS, não satisfatório. Esse aí, às vezes, os pais ficam preocupados, mas não tem por que se preocupar. O NS, não satisfatório, ele significa que a criança está bem. Ela consegue, ela já desenvolveu algumas habilidades, e embora uma vez ou outra ela precise ser ajudada pelo professor, mas ela já consegue reconhecer algumas letras do alfabeto, ela já consegue reconhecer, no caso do Jardim 2, algumas sílabas, ela já consegue reconhecer a vogalzinha A, mas às vezes na hora dela pegar no lápis, ela precisa de um auxílio do professor, então aí ela vai receber NS como conceito. NS quer dizer bom. NS quer dizer bom. Precisa melhorar é aquela criança que realmente está precisando de mais estímulos para desenvolver todas as habilidades. E aí nós temos o conceito S, que é satisfatório. Nesse aí, a criança já consegue desenvolver as habilidades, realiza as atividades, faz a leitura, não precisa do auxílio da professora, porque ela já consegue desenvolver sozinha aquela atividade que foi passada, consegue tirar do quadro, consegue rasgar o papelzinho, fazer as bolinhas, colar na sua atividade, escreve no seu caderninho, responde as atividades do livro, então ela recebe o quê? Um conceito satisfatório. Então, no lugar de notas, na educação infantil nós usamos conceitos, tá bom? Eles são avaliados todos os dias. Essas avaliações não são feitas só nas semanas de avaliação. Todos os dias eles são avaliados. Nós estamos ali observando para que todos os dias eles sejam avaliados. Mas, professora, a senhora avalia um por um? Vocês avaliam um por um dos alunos? Sim, avaliamos um por um, fazemos as nossas anotações para que no final do bimestre nós saibamos colocar corretamente os conceitos para avaliar cada critério que a criança precisa ser avaliada na educação infantil. Deu para entender? Então, na educação infantil, nós não vamos encontrar notas nos boletins, nós vamos encontrar conceitos, até porque eles não precisam dessa nota para que eles sejam promovidos, já que a educação infantil não retém ninguém. Mas meu filho está no Jardim 2, professor, ele vai para o 1º ano. Não se preocupe, ele será avaliado também com os conceitos. E quais são esses conceitos? Vamos lá relembrar? PM, precisa melhorar, é aquela criança que ainda tem certa dificuldade, precisa de estímulos, precisa do auxílio da professora. NS, não satisfatório, quer dizer bom. Ele consegue, ele desenvolveu as habilidades que às vezes ele ainda precisa do auxílio da professora para realizar as atividades. E o satisfatório, a criança já conseguiu desenvolver as habilidades, realiza as atividades, realiza a leitura, então recebeu o satisfatório, tá bom?
Então, esses são os nossos critérios avaliativos, tá bom? E eles vão ser avaliados na oralidade, na leitura, na socialização. Eles vão ser avaliados naquilo que eles precisam melhorar, nas habilidades que eles já desenvolveram. Então, esses são os critérios que nós iremos utilizar para fazer a avaliação na educação infantil, tá bom? Deu para entender? Espero que sim. Então, sejam muito bem-vindos, que o Papai do Céu nos abençoe bastante, com muita saúde, muita paz, muita alegria, muitas vitórias, e que esse ano seja de muita conquista e muita bênção para cada um de nós aqui, aí na sua casa, tá bom? Fiquem com Deus e nós já estamos aqui esperando por vocês. Tchauzinho! Olá, senhores pais e responsáveis. É com imensa satisfação e alegria que estamos dando as boas-vindas a vocês e às crianças. É muito bom saber, crianças, que vocês aí do outro lado estão nos acompanhando na telinha pelo notebook e pelo celular. Eu vou falar hoje para vocês sobre os nossos respectivos horários de entrada e saída. Da educação infantil, pela manhã, o nosso horário de entrada será das 7 às 11 horas da manhã. Pela parte da tarde, nosso horário de entrada e saída será das 13 às 17 horas. No ensino fundamental 1, o nosso horário pela manhã será das 7 horas às 11 horas. Pela parte da tarde, o nosso horário será das 13 horas às 17 horas. O ensino fundamental 2 será o horário da manhã das 7 horas às 11h40. Pela parte da tarde, às 13 horas às 17h40. No ensino médio, pela manhã será das 7 horas às 11h40 e pela parte da tarde às 13 horas às 17h40. Seguimos também que nós temos 15 minutos de tolerância para cada série. Se o pai passar desses 15 minutos de tolerância, o pai deverá comparecer à secretaria para assinar um termo de protocolo de atraso. Olá, senhores pais e responsáveis. Chegamos naquele momento em que iremos explicar as datas de início do ano letivo. É um momento que requer bastante atenção, porque cada dia corresponderá ao início de uma série diferente. Na segunda semana de fevereiro, dia 8/2, numa segunda-feira, começaremos com o Jardim 2 e terceiro e segundo ano. Finalizaremos com o início das aulas no dia 9/2 com o primeiro ano. Então, senhores pais, essas são as datas de início do ano letivo da nossa instituição. Olá, pais e responsáveis. Sou a professora Lucivânia Araújo e hoje vou estar falando um pouquinho sobre as atividades escolares. Queridos, as atividades escolares deverão ser entregues no prazo estipulado, tendo acompanhamento diariamente dos pais e familiares ou responsáveis. E em de atrasos não justificados, haverá perda de pontuação nos critérios avaliativos. Então, meus queridos, fiquem atentos a todas as atividades escolares que seus filhos levem para casa, os trabalhos, tá bom? Para que no final do bimestre ele tenha uma pontuação máxima, ok? Vamos agora estar falando um pouquinho sobre as nossas reuniões de pais e mestres. Ocorrerão bimestralmente, enviaremos os horários e data das reuniões pedagógicas através dos nossos grupos de WhatsApp, agenda dos nossos alunos e nas nossas redes sociais. Salientamos que todas as mudanças que possam ocorrer na formatação da entrega dos boletins e das avaliações bimestrais, estaremos avisando no meio de comunicação adotados pela instituição. Então, meus queridos, fiquem atentos aos nossos grupos de WhatsApp, à agenda da sua criança e nas nossas redes sociais, que nós vamos estar sempre informando vocês de tudo, ok? Muito obrigada! Olá, papai, olá, mamãe, querido aluno. Estamos iniciando mais um ano letivo e chegou o momento da nossa reunião de falarmos sobre os eixos de ensino. Lá no último dia 10 de dezembro foi publicado no Diário Oficial da União um decreto que autoriza as aulas remotas até dezembro de 2021.
Nesse decreto, as escolas têm autonomia para reorganizar o seu calendário, desde que elas sigam alguns critérios, como assegurar a qualidade do ensino e prestar conta das atividades não presenciais dos seus alunos. Pensando nisso, a nossa instituição está oferecendo 3 modalidades de ensino: a modalidade online, a modalidade híbrida e a modalidade presencial. Na modalidade online, os alunos assistem às aulas em casa. Essas aulas são enviadas diariamente. Eles assistem às aulas e realizam suas atividades em casa. Também realizam as suas avaliações em casa. Lembrando que devemos estar atentos aos dias de entrega dessas avaliações, certo? Já na modalidade híbrida, o aluno ele faz uma mescla da modalidade presencial e da modalidade online. Ou seja, determinados dias o aluno vai estar presente na escola e em outros dias o aluno fará suas atividades de maneira remota. Lembrando que, se por acaso as avaliações caírem em um dia que o aluno deve estar presente na escola, ele realiza suas avaliações na escola. Caso contrário, ele realiza as avaliações de maneira online. Por último e não menos importante, a nossa modalidade tradicional, a presencial, onde o aluno ele frequenta a escola de segunda a quinta-feira, respeitando os horários de entrada e saída. Realiza as suas atividades e as suas avaliações na sala de aula com os demais colegas e com a professora da série. Pessoal, essas são as nossas modalidades de ensino. Eu espero que tenha ficado claro, de fácil entendimento para vocês. Deixo aqui o meu grande beijo e aguardamos todos vocês ansiosos. Olá, senhores pais! Neste momento, nós iremos abordar os métodos utilizados para o ensino da língua estrangeira. Trabalhamos com o método tradicional e o método construtivista. O tradicional se dá por meio de avaliações, trabalhos e atividades desenvolvidas em sala de aula. O método construtivista é um método de ensino que eleva o nível educativo do aluno, através de atividades que favorecem o seu aprendizado por meio de perguntas e respostas, e que também o aluno é capaz de participar das dinâmicas desenvolvidas em sala de aula com o uso e os conteúdos apresentados anteriormente. O ensino da língua estrangeira também se dá por meio das 4 habilidades linguísticas, que o aluno escuta, fala, lê e escreve. Hello, my name is Tassiana e I'm English teacher. Olá, sou a professora Tassiana, sou professora de inglês aqui no Instituto de Educação El Shaddai. Bom, hoje a professora Tassiana irá explicar como que é desenvolvida a nossa aula de inglês na sala de aula. Bom, todos sabemos que o inglês e o espanhol são muito importantes, porque são idiomas universais. E hoje em dia todo mundo precisa saber um pouquinho, né, da conversação do inglês ou do espanhol, para você ter um conhecimento a mais no seu currículo, certo? Então, vamos lá. Eu irei explicar de que forma eu faço o trabalho de inglês na sala de aula. Bom, a aula de inglês ela é muito importante, principalmente porque nós iremos trabalhar 3 coisas. Tanto a fala, como a audição e a escrita. Essas 3 coisas sempre serão importantes na nossa aula de inglês. Então, o que você vai ver muito é o trabalho do livro, do caderno e da conversação e também do áudio. Então vai ter muita música, vai ter muitos textos para nós lermos, vai ter muitas atividades para fazermos no caderno, certo? Então essas atividades, isso tudo conta como ponto. Ponto de quê? Ponto de participação. Isso tudo conta na nossa aula de inglês. Então, com o passar do tempo, no ano letivo, você vai ver que você vai adquirir novas palavras ao seu vocabulário, certo? Você vai conseguir entender palavras que você ainda não tinha ouvido, mas que você vai conseguir entender quando ouvir uma música. Então, é muito importante você prestar bastante atenção na leitura, nos textos, nas atividades
e participar. Sempre perguntando, questionando para a professora de inglês. Sim, porque o idioma é diferente. Então, a gente precisa participar e perguntar, certo? E essa é uma oportunidade de você vivenciar na sala de aula como seria viver em um país que fala inglês ou espanhol. Por isso, a sua participação em sala de aula é muito importante. Muito obrigada. Vejo vocês aqui nas nossas aulas, sempre participando, sempre perguntando e sempre entregando suas atividades, os seus textos, os seus conhecimentos também, ok? Muito obrigada. Bye! Olá, queridos pais, tudo bem? Sou a professora Arlete Colares. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira reunião de pais e mestres. Desde já queremos agradecer pela confiança depositada em nosso trabalho e pela valiosa parceria e poder ter escolhido o Instituto de Educação El Shaddai para juntos construirmos uma formação do seu filho. Queridos pais, hoje eu estou aqui para explicar para vocês sobre os nossos materiais didáticos, a importância que esse material didático tem para a vida dos filhos de vocês. Lembrando que a primeira semana será a semana de adaptação, na segunda semana já começaremos a trabalhar o nosso material didático. Então, nós precisamos que as suas crianças estejam com todos os materiais que vai ser explicado aqui. Bom, eu tenho aqui uma lista do Maternalzinho 1. Eu irei explicar sobre a lista de material do Maternalzinho 1, do Maternal 2, do Jardim 1 e do Jardim 2, certo? Só para fazer uma breve revisão para vocês, referente ao material. Muitas das vezes os pais esquecem dos livros, né? Que estão pedindo aqui, professora, mas eu não vi aquele livro lá na lista. Onde fica aquele livro que estavam pedindo e eu não consegui identificar? Eles ficam aqui em cima, tá, queridos pais? Então, eu tenho aqui uma lista do Maternalzinho 1, certo? E aqui está escrito livros. Vamos começar com o livro do Maternalzinho 1. Primeiro, nós temos o caderno de exercício. Esse caderno de exercício ele é muito importante para a vida dos filhos de vocês. Esse caderno de exercício você encontra aqui na instituição. Esse caderno de exercício ele vai e volta todos os dias na bolsa da sua criança. Onde nós elaboramos o quê? Elaboramos um plano semanal e um plano anual. Está especificando todos os nossos conteúdos que será trabalhado aqui. Maternalzinho 1, que está desenvolvendo a sua coordenação motora fina. O que acontece? Papai e mamãe vai auxiliar a sua criança na tarefinha aqui. A professora Arlete vai abrir aqui uma página 1, né? Muitas das vezes a criança pega o que ela faz? A tarefinha aleatória, rabisca toda a apostila. Mas não pode acontecer isso. Nós precisamos de orientação do papai e da mamãe que está em casa. Professora Arlete, o meu filho já consegue fazer a tarefinha sozinho. Tudo bem, você vai orientar a sua criança, vai ler o que está se pedindo, né, para fazer a linda pintura, e a criança que ainda tem dificuldade, você vai conduzir ela. Isso não quer dizer que você vai ajudar a sua criança, né, que muitas das vezes o que acontece, Tia Arlete? Tem papai e mamãe que faz a tarefinha para o seu filho, e a professora sabe que não foi o aluno que fez. Então, nós precisamos desse auxílio, conduzir o movimento correto dentro do espaço para realizar a tarefinha, certo? Ah, professora Arlete, mas o meu filho ele quer fazer mais uma tarefinha aqui na página seguinte. Ele pode? Não, não pode, porque nós seguimos um cronograma, certo? Nós seguimos um cronograma no plano, onde está especificando, hoje, só um exemplo, segunda-feira, a página 1. Então, ele vai fazer somente a página 1. Se o coleguinha quiser, né? O nosso aluno quiser fazer uma atividade diferente, o papai e a mamãe pode estar trabalhando em casa, uma massinha modelar, uma pintura livre com a sua criança em casa, mas realizar somente a página que pede, ok? Então, essa foi a caderno de exercício do Maternalzinho 1. Esse caderno de exercício vai e volta todos os dias, certo? Também nós temos aqui a cartilha de leitura, certo? A cartilha de leitura ela é muito importante, porque nós trabalhamos o quê? A leitura da sua criança, né? O desenvolvimento da aprendizagem dela através da leitura. Aonde a criança está com dificuldade na letrinha A, na letrinha E, na letrinha I, na letrinha O, na letrinha U. Então, nós vamos fazer um trabalho aqui, lúdico, com a sua criança e nós vamos enviar para casa. Essa cartilha de leitura,
ela é trabalhada 2 vezes na semana, sendo que nós iremos enviar um comunicado na agenda, e onde, só um exemplo, nós iremos especificar o dia que a sua criança vai trazer essa cartilha de leitura. Só um exemplo, segunda e quarta. Então, a sua criança vai trazer somente esses 2 dias, segunda-feira e quarta-feira, certo? Então, nós não podemos também esquecer. O que acontece? No ano passado, teve coleguinha que esquecia a cartilha de leitura, e quando a professora de leitura chamava para a leitura, ele não tinha a cartilha de leitura em mão. Então, você não pode deixar essa cartilha de leitura em casa, ela tem que vir no dia que é específico, certo? Também nós temos aqui o nosso caderno de desenho, esse lindo caderno de desenho. A professora Arlete vai abrir aqui para vocês verem, certo? Esse caderno de desenho, ele fica aqui na escola, ele só será devolvido no final do ano para vocês. Nesse caderno de desenho, nós vamos trabalhar a coordenação motora da sua criança, a pintura, os pontilhados, certo? Então, você vai ver todo esse trabalho pedagógico que nós iremos trabalhar com a sua criança no final do ano. É muito importante esse caderno de desenho também, certo? E, por último, o Maternalzinho 1, nós temos o nosso livro Pitanguá, certo? O nosso livro Pitanguá, que a gente não pode esquecer de comprar esse livro, porque ele é muito importante, porque ele faz parte do nosso acompanhamento, né, pedagógico, dos nossos conteúdos que estão sendo ministrados aqui, certo? Então, o que você vai fazer? Na segunda semana, já enviar todos esses livros, certo? Maternalzinho 1, livro Pitanguá, não podemos esquecer, o livro Pitanguá, fazendo uma breve revisão com vocês, o caderno de desenho, cartilha de leitura, ok? E o nosso caderno de exercício, ok? Esse é o Maternalzinho 1. Maternalzinho 2. Cadê os papais do Maternalzinho 2? Estão aí? O mesmo procedimento da nossa lista de material que a professora Arlete acabou de explicar. Estão todos aqui os livros que vão, né, dentro da bolsinha, que vão ficar aqui na escola também, que a professora vai já explicar para vocês, certo? Nós temos aqui em mãos o nosso caderno de exercício do Maternalzinho 2. Esse caderno de exercício também vai e volta todos os dias dentro da bolsa, certo? Não pode ficar em casa, certo? Ele tem que vir todos os dias que nós estamos passando a tarefinha para a sua criança. Temos também a nossa cartilha de leitura, que é muito importante também. O Maternalzinho 2 já está desenvolvendo a sua escrita, né? Que legal! Já está reconhecendo a letrinha, já sabe identificar a primeira letrinha do seu nome, já consegue fazer a primeira letrinha do seu nome. Então, é muito importante essa cartilha de leitura também, certo? E também nós temos, como a professora Arlete falou, o Maternalzinho 1, né, que tem esse caderno de desenho. O Maternalzinho 2 também utiliza esse caderno de desenho. Para quê, professora Arlete? Também para desenvolver a coordenação motora, certo? Coordenação motora fina, coordenação motora grossa, certo? Então, nós não podemos também esquecer desse caderno de desenho, ok? Lembrando que ele fica na escola, ele só vai final do ano para casa, certo? Muito bem. Também nós temos aqui, por último, o nosso livro Pitanguá. Não podemos esquecer Maternalzinho 2, aqui o número 1 é o Maternalzinho 2. Esse livro é muito importante também. Então, na segunda semana, nós iremos trabalhar o nosso livro, o nosso caderno de exercício, o nosso caderno de desenho e a nossa cartilha de leitura. Certo, papais? Muito bem. Cadê a turminha do Jardim 1? Tá todo mundo aí? Muito bem, eu espero que esteja todo mundo aí. Então, vamos lá. A turminha do Jardim 1, a professora Arlete irá mostrar aqui o caderno de exercício também, certo? Esse caderno de exercício da turminha do Jardim 1 vai e volta todos os dias, certo? Dentro da bolsinha de vocês. Vocês não podem esquecer do caderno de exercício de vocês, ok? Na sequência, nós também temos a nossa cartilha de leitura. Olha só aqui a nossa cartilha de leitura. Nós também temos a nossa cartilha de leitura, que é muito importante. A turminha do Jardim 1 já consegue, né, juntar as palavrinhas, já consegue identificar uma consoante, as famílias silábicas que vão aprender, certo? A primeira letrinha do nome. Então, a cartilha de leitura vai ser muito importante, tanto aqui na escola quanto em casa também. Conto com a colaboração de vocês, tá bom? E nós temos também esses 2 cadernos aqui, ó, de português e matemática, certo? A professora Arlete vai abrir aqui para vocês, olha, certo? Esses 2 cadernos aqui, não é caderno de desenho. O que acontece? Ano passado, teve papais que comprou o caderno de desenho para o Jardim 1.
Mas não é caderno de desenho. Esse caderno aqui horizontal, tá bom? Que é de pauta, que a sua criança vai ser trabalhada a escrita dela. Então, um é para português, certo? E o outro é para matemática. Lembrando que você tem que identificar, colocar o nome da sua criança e a matéria. E esses 2 cadernos ficam aqui na escola, certo? Eles ficam na escola também, só vão no final do ano para casa. Então, você não pode deixar de... professora Arlete, eu vou comprar só os livros e o caderno de exercício. Não, esse daqui ele precisa também, que faz parte do material pedagógico dele também daqui da escola, tá bom? E também nós temos os nossos 3 livros da coleção Pitanguá. A professora Arlete irá mostrar aqui para vocês a nossa coleção, certo? Nós temos aqui o nosso livro de língua portuguesa, que faz parte. Esse livro vai e volta todos os dias, ok? Não pode ficar em casa esse livro, porque a professora precisa trabalhar na escola. E ele vai para casa também, que será trabalhado em casa também. Lembrando que todos os materiais eles têm que ser identificados. Temos também aqui o nosso livro de matemática, também, que faz parte da coleção do Jardim 1, né? Da coleção do Pitanguá, matemática. E temos também o nosso livro de natureza e sociedade, certo? Então, são 3 livros. Esses 3 livros, eles têm que vir dentro da bolsa todos os dias. Vir e voltar todos os dias, certo? Então, eu conto com a colaboração do Jardim 1, certo? Agora irei falar com a turminha do Jardim 2. Cadê a turminha do Jardim 2? Está aí os papais? Então, a professora Arlete vai apresentar para vocês também o material didático que vocês irão utilizar na escola e em casa também. Nós temos aqui o caderno de exercício, certo? Onde a sua criança irá trabalhar a coordenação motora dela, que já está desenvolvida, né? Que já consegue escrever as palavrinhas. Então, nós temos esse caderno de exercício aqui, que é muito importante também para a sua criança e é encontrado aqui também na nossa instituição, certo? Temos também a nossa cartilha de leitura, ok? A nossa cartilha de leitura também, que são trabalhadas 2 vezes na semana. Ela vai e volta. E vem somente no dia que é especificada essa cartilha de leitura, certo? E nós temos também as 3 coleções do livro Pitanguá, certo? Mas antes da Tia Arlete explicar o livro Pitanguá, também lembrando que o Jardim 2, ele trabalha o nosso caderninho também, que nem o Jardim 1. Esses 2 cadernos, um caderno de português e o outro de matemática. Então, os 2 têm que vir dentro da bolsinha da sua criança no primeiro dia de aula, certo? E ele fica aqui na escola também, só vai final do ano, certo? Então, você tem que identificar o caderno de português, o caderno de matemática e o nome da sua criança. Agora, irei apresentar para vocês o nosso livro Pitanguá, certo? São 3, as 3 coleções de língua portuguesa. Esse livro vai e volta todos os dias dentro da bolsa, certo? Temos aqui também o de matemática e temos também de natureza e sociedade. Então, são essas 3 coleções. Ele não fica em casa, ele vai e volta todos os dias. A professora faz tarefa aqui na sala e manda a tarefa para realizar em casa também, certo? Queridos pais, essa daqui foi a apresentação do nosso material didático, né, da coleção do Pitanguá, do Maternalzinho 1, Maternal 2, Jardim 1 e Jardim 2. Para os nossos papais que já são da casa, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Obrigada pela confiança em nosso trabalho. E para os nossos papais novatos, sejam bem-vindos. Que esse 2021 seja um ano de bênção, de conquista para a vida de vocês e dos filhos de vocês. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. O Instituto de Educação El Shaddai fica honrado em receber os filhos de vocês aqui. Um super beijo e fique com Deus. Tchau! Olá, queridos pais, responsáveis e crianças. Sejam todos bem-vindos à nossa instituição. Sou a professora Elisângela Macedo e irei falar sobre a adaptação. Na semana de adaptação e todo o ano letivo, contamos com o apoio de profissionais capacitados para nos auxiliar no cotidiano escolar. A ludicidade é de suma importância nessa semana, pois algumas crianças ainda choram por achar tudo novo. Então, passamos a interagir para que elas sintam-se seguras e amadas pelas professoras e profissionais. A ida das nossas crianças ao banheiro são acompanhadas por profissionais capacitados,
durante o período de adaptação, como também todo o ano letivo. Peço a vocês, senhores pais, que já comecem a nos ajudar, conversando com as nossas crianças, enfatizando que elas irão para a escola, que é um ambiente maravilhoso, que os professores e profissionais são legais, porque dessa forma vocês estarão ajudando ainda mais elas na semana de adaptação. Crianças e pais, sejam todos bem-vindos ao Instituto de Educação El Shaddai. Olá, queridos pais e responsáveis. Eu sou a professora Elisângela. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês pela confiança em nosso trabalho. Sabemos que estamos iniciando um ano difícil e difícil para todos nós, devido a essa situação delicada que é o vírus no nosso estado. Nesse momento, eu irei abordar sobre alguns itens muito importantes no dia a dia de nossas crianças, que são eles, os materiais de uso pessoal, aquele que precisa vir todos os dias na bolsa da sua criança. Roupa extra, toalha pequena, copo ou garrafinha, fralda e lenço umedecido, toalhinhas de rosto, escova e creme dental. Professora, mas para que serve todos esses materiais na bolsa da minha criança todos os dias? Eu vou explicar para vocês passo a passo cada item para que ele vai servir no dia a dia de sua criança. A roupa extra, querida, é muito importante. Por quê? Porque com ela nós nunca sabemos quando vai acontecer alguma eventualidade. A criança, principalmente do maternal 1, maternal 2, ela pode estar derrubando um suco, um iogurte na sua roupinha. Então, é muito importante, é necessário que essa roupa extra venha todos os dias na bolsa. E uma toalhinha pequena também, porque com essa toalhinha, a monitora vai estar precisando levar sua criança para fazer a higienização sobre o acontecimento no dia a dia que vier a acontecer. E o copo e a garrafinha. Esse copo e essa garrafinha é muito importante, queridos pais, que não esqueçam. Por quê? Você vai estar com segurança que a sua criança vai estar utilizando o seu próprio copo. Na hora de beber uma água, um suco, ela vai estar usando o seu próprio copo. Então, você vai se sentir mais seguro em relação a isso. Por isso, é muito importante que nunca esqueça o copo ou uma garrafinha. Fica a sua preferência. Também no maternal 1 e maternal 2, ainda temos muita criança que usam fraldas. Então, queridos, é muito importante que coloque mais de 2 fraldas na bolsinha dessa criança todos os dias, porque nós nunca sabemos qual vai ser o momento certo que ela vai precisar e o dia certo de uma ou mais de 2 fraldas, tá bom, meus queridos? Então, é muito importante que venha fraldas suficientes para ser trocadas, tá bom, meus amores? Juntamente com o lenço umedecido também. Ele também é muito importante, faz parte da higiene pessoal da sua criança. Uma toalhinha de rosto. Para que, professora, uma toalhinha de rosto? Porque nós temos um momento especial. Após o lanche, as crianças vão para a escovação. Então, ela precisa de uma toalhinha de rosto, creme dental e a sua escova pessoal também. Que após o lanche, todos os dias, ela faz essa higienização. A tia monitora, leva cada criança para fazer essa higiene todos os dias. Então, é de suma importância esses materiais na bolsa da sua criança durante o ano todo, tá, meus amores? Desde já, quero agradecer a compreensão e a parceria de todos vocês. Um forte abraço. Olá, pais e responsáveis e alunos. Sou a professora Andréa Leite e estarei falando sobre a comunicação. De que forma irá acontecer a nossa comunicação entre pais responsáveis e escola? Será estabelecido pelo WhatsApp, onde será feito um grupo referente a cada série e que, através desse grupo, estaremos enviando comunicados e informativos referente ao procedimentos pedagógicos e administrativos da instituição, onde esses comunicados serão referentes às datas de avaliações, de testes e trabalhos. Dando continuidade, apresento a vocês o projeto institucional Palavras que Curam. Convido a todas as famílias a fazerem parte desse projeto. Pai, o seu filho, ao sair de casa, profetize na vida dele a frase do dia.
Temos 31 frases para cada um dia do mês. Ao chegar na escola, essa criança já abençoada pela tua profecia, a educadora, antes do devocional, falará a frase do dia, criada para a instituição. Dessa forma, os nossos alunos estarão sendo motivados e abençoados, pois acreditamos que a palavra tem poder, principalmente quando essa palavra é uma palavra de bênção, baseada na palavra de Deus. Convidamos a todos a fazer parte desse projeto e acreditamos que Deus estará conosco todos os dias e sempre. Esperamos que este ano de 2021 seja um ano de vitória e que possamos conquistar juntos famílias e escola. O meu muito obrigada.